Interrompemos sua programação para um boletim urgente. Vikings espartanos com canhões de plasma assolam a face da Terra. E com esse cataclisma, parece que o único local seguro é o Bibliobunker. Senhoras e senhores republicanas e tenentes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bibliobunker. Eu sou o Sanzio e hoje nós vamos falar da boa e velha República Velha, que não era tão boa e também não era tão velha assim. Eu sou Morsa e pela primeiríssima vez aqui conosco temos alguém com propriedade de verdade para falar sobre história. Opa, eu sou o Mário, sou professor de história e também faço parte do RPG de segunda, se vocês quiserem dar uma olhada. Já agradeço o convite desde já por estar aqui. Estou acompanhando o podcast de vocês, graças ao Léo. Grande Léo. Um abração pro nosso querido Léo do Rolando Histórias. O cara que desapareceu, que está sumido, perseguido pelos vikings espartanos com canhões de plasma, finalmente conseguiu chegar no bunker. E aí, pessoal? Eu sou o Thiago Original e tô de volta aí, graças a Deus. Thiago, pode falar. Você falou antes que estava sendo perseguido por vikings espartanos. Pode falar, você estava sendo perseguido por uma legiões de veganos e pessoas que você irritou ao longo do podcast. Franceses, exatamente, pernetas, veganos, tanta coisa que ele come. Talvez todos juntos. É um francês, vegano, perneta, pilotando um helicóptero. Não, pilotando helicóptero não, porque helicóptero não existe, entendeu? Então... E não lá vamos nós de novo. Mas antes que o Thiago comece a fazer o discurso dele sobre helicópteros, porque aqui não há espaço para isso agora, bora pra essa República Velha. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a República Velha e sobre algumas coisas que aconteceram durante esse período. Ela é denominada também de Primeira República, porque, como o Mário acabou de conversar com a gente um pouquinho ali antes da gravação, a República Velha pode ser um termo meio pejorativo. Ela vai desde a proclamação da República em 1889 até 30, no golpe de Vargas. Ela é dividida em vários períodos, como a consolidação da República do período militar, chamada de República das Espadas, até o período oligárquico, onde a gente tem subdivisões, como a República do Café com Leite, e por aí vai. E para começar, como sempre, no sentido cronológico, a gente começa pela República das Espadas. É válido lembrar que o Dom Pedro II havia caído por causa do poder moderador, além do que ele já havia todo um processo de insatisfação dos poderosos com o domínio dele. E, portanto, os poderosos, que no caso eram militares, que voltaram ainda mais fortes depois da Guerra do Paraguai, além dos latifundiários, se uniram para depor o Dom Pedro e instaurar a República. Então é óbvio que eles dividiriam o poder também. E durante essa primeira sessão, esse primeiro período, quem dominou foi os militares. O primeiro governo de todos foi com o patrono do exército, Marechal Deodoro da Fonseca. E como é que foi esse período aí, Tiagão? Então, antes de qualquer coisa, só pra corrigir, o patrão do exército, na verdade, é o Duque de Caxias, certo? O Duque de Caxias, verdade, eu esqueci disso. Mas não tem problema, não tem problema. O Duque de Caxias foi o patrão do exército, mas não vai ser sobre ele isso aqui, é sobre o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, que se trata a República da Espada. A República das Espadas foi o período inicial da República Velha, assim como o Sanzio falou, e foi caracterizado por esses dois governos, certo? O Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. O período se estendeu desde 1889, com a proclamação da República, até 1894, quando Prudente de Moraes assumiu a presidência do Brasil. Vocês podem ver que é um período muito curto, apenas de 5 anos, da República das Espadas, em que teve esse governo militar, certo? Primeiramente, eu vou falar um pouco do governo do Marechal Deodoro, foi o primeiro militar a ingressar na presidência do Brasil. Ele nasceu no dia 5 de agosto de 1827, em Alagoas, e em 1843 ele ingressou na Escola Militar do Rio de Janeiro e acabou completando seu curso de artilharia no ano de 1848.
nos anos dele no exército, ele conseguiu muito conhecimento, principalmente na Guerra da Cisplatina, na Guerra do Paraguai, que ele começou a ser reparado pelos oficiais, eles começaram a reparar nele por causa da sua conduta e pela determinação das atividades. Então ele ganhou muito prestígio e reconhecimento rapidamente. Ele cresceu muito no meio militar. Em 1868 ele assumiu o posto de coronel, em 1874 chegou ao posto de brigadeiro e em 1874 ele assumiu o posto de marechal. Uma curiosidade é que marechal só existe em tempo de guerra, ou em tempo de conflito no caso, e só existe um marechal, certo? Seria como se fosse o comandante do exército nessa época. Por exemplo, atualmente a gente não tem nenhum marechal, a gente só tem general 4 estrelas. Em 1886, ele foi para o Rio de Janeiro e assumiu a liderança de uma facção do exército que defendia a abolição da escravatura. Vamos lembrar que nessa época estava acontecendo Tava na época da terminação da escravidão, certo? O pessoal do exército, logo depois da Guerra do Paraguai, começou a perceber que os escravos que foram mandados para a guerra mereciam liberdade por terem lutado na guerra, e Dom Pedro II não queria dar essa liberdade a eles. Então houve um movimento para depor o imperador Dom Pedro II e acabaram escolhendo como votação unânime a presidência do Marechal Deodoro, presidência temporária. No dia 15 de novembro de 89, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República e depõe o imperador Dom Pedro II, assumindo assim o governo provisório do Brasil. Excelente. Uma curiosidade que eu queria largar aqui. A gente fala a proclamação da República, todo mundo pensa que foi uma coisa muito foda, cavalos brancos e fogos de artifício, mesmo que não tinha na época, mas finge que tinha. Na verdade, o que tudo indica, né, os documentos mostram que foi uma coisa muito nichada, assim, que houve de fato um pequeno comício, mas que não chegaram a participar nem 30 pessoas, foi uma coisa muito, muito pequena. Mas pro interior do país, as pessoas sequer sabiam que tinha proclamado a República. A gente tinha um professor, não sei se você lembra, Thiago Original, que ele brincava que lá no interior de Goiás, Santo Antônio Três Córregos, o cara na época não fazia ideia. Inclusive ele não faz ideia até hoje, ele acha que é monarquia. Tem um livro muito bom, cara, do José Murilo de Carvalho. Esse livro se chama Os Bestializados. Diz que ele parte da premissa que é exatamente isso, que o resto da população assistiu bestializado enquanto a República era fundada no Brasil. Porque pra eles tanto faz. Tipo, eles não sabiam o que estava acontecendo, então foda-se. No final das contas ia dar no mesmo, né? Os poderosos estavam governando, então... Tá bom. Existe um nome por trás de todo o movimento dos militares que ele não é muito conhecido, apesar de toda cidade ter uma rua com o nome dele, que é Benjamin Constant. Benjamin Constant, ele foi um professor da escola militar que foi o cara que implantou fortemente o positivismo dentro dos militares. E o positivismo ele tem que ser falado, né? Porque o lema que está na bandeira do Brasil, o Ordem e Progresso, é um lema positivista. E aí esse movimento positivista é muito forte dentro do exército e continua muito forte até hoje. Os militares são muito positivistas naquela ideia de progresso, de tecnicismo para cuidar do governo e tudo mais. E aí o Benjamin Constant, ele é essa figura oculta, né, atrás do movimento, que muitas vezes não é lembrado, mas que faz um papel importantíssimo, meio que como o mentor ideológico dos militares. Vamos falar um pouco dos acontecimentos do governo Deodoro, certo? O governo dele se estendeu durante 2 anos, entre 1889 a 1891, e o grande acontecimento foi a promulgação da Constituição de 91. A partir de 1990, os políticos liberais do Brasil eles começaram a pressionar o governo para que elaborasse uma constituinte para redigir a Constituição. Após a convocação dessa constituinte, 5 pessoas foram escolhidas para formar uma comissão e redigir essa Constituição. Ela foi revisada por Rui Barbosa, foi levada para apreciação em fevereiro de 1891, ela foi promulgada. E ela trouxe algumas mudanças muito importantes na época, como o republicanismo, adotaram esse governo de sistema. What? Adotaram esse governo de sistema. Não, que loucura. O federalismo,
foi um sistema político que aumentava o grau de autonomia dos estados em relação à União e permitindo eles possuírem força policial, teriam os próprios impostos e outras coisas. Deu mais liberdade para os estados. O presidencialismo, é claro, foi determinado o presidente, seria a autoridade máxima e seria escolhido a partir de eleições diretas num mandato de 4 anos. A separação entre o Estado e a Igreja, certo? Porque antes, tanto o casamento, todos os registros civis, basicamente, eram realizados a partir da Igreja. Com essa separação, foram criados registros civis para nascimento, casamento e morte. E, por último, o sistema eleitoral foi instituído o sufrágio universal masculino, com algumas exceções, como menores de 21 anos, analfabetos, soldados rasos e mendigos não poderiam votar. É importante a gente lembrar que é o seguinte, no primeiro momento da República, a gente até falou que não foi uma coisa muito garbosa, e realmente não foi algo muito planejado também. Que merda, hein? Porque no início, não tinha exatamente uma ideia de Constituição ou de leis. É claro que foram colocadas algumas coisas. A separação de igreja e Estado, automaticamente, assim que o Deodoro começou, assim como você falou. Assembleia Provincial e demissão dos presidentes de províncias, dos governadores, né? Também seriam depostos. Alguns estrangeiros que estavam no Brasil receberam o título de brasileiro, de cidadão. E foi substituída a bandeira do Império também. Porque a bandeira ela tinha muito a ver, ela tinha muitos laços com a família de Bragança, com a família do Dom Pedro. Então foi criado temporariamente uma bandeira, e a gente se chamava Estados Unidos do Brasil, durante um breve período. Assim como a nossa bandeira era exatamente igual aos Estados Unidos, porém nas cores verde, amarelo e azul. Até que, depois de um breve período, foi promulgada a primeira Constituição, como o Tiago Original acabou de falar. E aí sim, um pouco depois da proclamação da República, não foi exatamente assim que a proclamação da República foi feita, mas um pouco depois, meio que nos moldes da Constituição americana, que o Brasil foi fazer exatamente isso que o Tiago Original falou. Além disso, uma curiosidade, Tiago Original, se a pessoa tivesse algum vínculo com a instituição religiosa, ele não poderia votar. Um padre, um frade, um bispo, não pode votar também. Interessante, porque eu não sabia dessa parte do padre, do bispo. Não, realmente não sabia. Porque, de acordo com eles, se eles interferissem no voto, o Estado não seria mais laico. Justo. Hoje em dia você tem pastor aí candidatando e foda-se. Foda-se, a vida é assim. Após a promulgação da Constituição de 91, ocorreram eleições indiretas, em que o Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido como presidente da República, derrotando seu adversário, que foi Prudente de Moraes, com 129 votos a 97. É claro que não vamos ser ingênuos de acreditar que essa votação não foi fraudada, né? Porque eles queriam um militar no poder e o Marechal Deodoro era o militar que eles mais aclamavam para estar na presidência, para comandar o governo. Contudo, existiu muita insatisfação no governo do Deodoro. Ele era um governo muito autoritário e, por conta disso, ocorreu o fechamento do Congresso em 3 de novembro de 1891. A reação contra essa ação que ele tomou foi praticamente imediata e a oposição fez com que o presidente viesse a renunciar no dia 23 de novembro do mesmo ano. Então, você viu que ele não ficou muito tempo no poder. Mesmo os militares que apoiavam muito ele acabaram querendo a caveira dele, não queriam mais. Porém, ele continuou morando no Rio de Janeiro e teve uma vida relativamente boa depois da presidência, certo? Ele não teve grandes problemas. Uma das principais correntes desse pensamento de contra o Deodoro pelo autoritarismo foi do próprio vice dele, Floriano Peixoto, que logo depois vem assumir o poder. E ele conseguiu bastante apoio de 3 estados. Eu quero que vocês chutem. Qual foram os 3 estados que apoiaram ele? Sempre estão na treta, sempre. Chuta aí, moça. Pernambuco? Acertou um. Sim, Pernambuco sempre, né? Meu Deus do Pernambuco, céu, pode estar rolando a parada no Acre, do outro lado. Tá tendo uma treta aí, pode entrar. Bora. Uma treta, né? Bora. Eu estou sentindo uma treta. Rio Grande do Sul. Acertou outro. Bom, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Minas Gerais eram completamente contra o Deodoro da Fonseca. E eles foram junto com Floriano Peixoto nessa corrente de pensamento aí para tentar tirar o presidente Deodoro do poder. Mas eu acho engraçado, bicho, porque sobre o autoritarismo do Deodoro, mas o Floriano foi tão sangue nos olhos quanto ele, cara. Ele foi muito faca na caveira, principalmente nas revoltas que tivemos depois. O bicho era faca na caveira, era bravo. Ele falava, tipo assim, porra, o Deodoro é autoritário. Só que a galera nunca deixava ele terminar de falar, né? Que ele queria dizer, o Deodoro não é autoritário o suficiente. Exatamente.
E aí no final ele se mostrou pior do que o próprio Deodoro. Pior. Depois da renúncia do Deodoro, a Constituição estipulava que eleições deveriam ser convocadas para determinar um novo presidente, uma vez que o mandato de 2 anos não tinha sido finalizado. No entanto, as grandes potências, os grandes governos da época deram suporte para o Floriano, assim como o Santos falou. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco deram suporte para o Floriano, que acabou sustentando ele no poder, permitindo ele assumir a presidência do Brasil. A posse do Floriano aconteceu somente porque o Partido Republicano Paulista também ajudou o Sanzio. Ele era a principal força do Brasil na época. Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul ajudaram a derrubar Deodoro, enquanto o Republicano Paulista ajudou ele a se manter no poder. E aconteceu porque os paulistas queriam estabilizar o regime republicano, impedir os monarquistas que tomassem o poder novamente. E com a visão política do Floriano, era de extrema importância para o Partido Republicano Paulista que ele assumisse o poder. Que naquela época, como tinha sido muito recente a queda da monarquia, ainda era um medo muito grande do Brasil voltar a ser uma monarquia. Esse governo foi marcado por disputas políticas intensas e ele teve que lidar com 2 grandes conflitos, a Revolução Federalista e a Revolta Armada. Ambas foram resolvidas de forma violenta. Marechal Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro por causa dessas 2 revoltas. A primeira revolta, a Revolução Federalista, ocorreu entre 1893 e 1895 e foi uma disputa entre grupos políticos pelo poder do Rio Grande do Sul. O grupo recebeu a oposição do governo, foi dos liberais. Eles defendiam a implementação do parlamentarismo no Brasil. A Revolução Federalista espalhou-se por Santa Catarina e pelo Paraná e resultou na morte de 10 mil pessoas, mais ou menos, com vitória do grupo apoiado pelo governo, de forma brutal. E a Revolta Armada, que ocorreu entre 1893 e 1894. 2 revoltas ocorreram na mesma época, certo? Começaram no mesmo ano. A Revolta Armada durou 1 ano a menos, mas aconteceu na mesma época. E foi uma rebelião de grupos monarquistas da Marinha. Eles tentavam derrubar o governo do Floriano. Eles acabaram invadindo navios de guerra e abriram fogo contra o Rio de Janeiro. Depois disso, eles se uniram aos liberais da Revolução Federalista em combates em Santa Catarina e no Paraná, mas eles acabaram perdendo e com essa derrota enfraqueceu definitivamente a monarquia no Brasil. Eu só queria falar uma curiosidade também, cara, sobre a Revolta Federalista, é que Florianópolis tem esse nome por causa de Floriano Peixoto, porque uma dos combates principais para a derrota dos federalistas ocorreu naquela região e em homenagem ao Floriano Peixoto eles deram o nome então daquela região ali como Florianópolis, que é a cidade de Floriano. Olha só que bacana. Foda, não sabia. Exatamente. Então você que é contra o exército e mora em Florianópolis, gente, você vai ter se mude agora. Se fuder. Sério? Eu acho legal a gente ressaltar que o Floriano ele chega no poder depois da renúncia do Deodoro e ele chega porque a Constituição é ambígua. Ela não era muito clara com o que acontecia caso um presidente renunciasse, mesmo porque a galera tinha acabado de fazer a Constituição e ninguém imaginava que o cara ia renunciar 2 anos depois, né? Então a Constituição era um pouco ambígua e justamente por essa brecha permitiu com que o Floriano chegasse ao poder. O Brasil naquela época, além dessa toda essa tensão política caracterizada pela mudança de regime, pela troca de governo, disputa de poder, foi marcada por uma forte crise econômica. Essa crise ficou conhecida como encilhamento, iniciou-se ainda durante o governo do Deodoro da Fonseca em 1891. Essa crise foi resultado da política econômica colocada em prática pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que permitiu a emissão de papel moeda por bancos privados e facilitou as condições de acesso ao crédito. O resultado não foi nada bom, foi muito desastroso. A especulação financeira aumentou, empresas foram à falência assim, em massa e o custo de vida aumentou consideravelmente. Junto a isso, a moeda foi desvalorizando. O encilhamento afetou a economia do Brasil e durante parte da década de 1890 e teve seus efeitos amenizados somente em 1897 durante o governo de Prudente de Moraes. Vocês verem que a crise durou basicamente o governo militar inteiro do Brasil, pelo menos da República da Espada. A galera critica muito o Rui Barbosa por ter começado esse plano econômico, mas a verdade é que o plano também não era lá essas coisas, mas ele foi boicotado pelos barões do café também, porque eles não queriam que a economia do Brasil girasse em torno de privilegiar o setor industrial. Afinal, eles eram do setor agrário, e eles que mandavam no país.
Tipo, eles não querem perder essa bocada e, obviamente, que eles boicotaram bastante o sistema do Rui Barbosa, que já não era essas coisas. Boicotado fica pior ainda, né? A política do encilhamento, ela vem bastante pautada na ideia do progressismo que os positivistas tinham em mente, né? Os militares positivistas tinham em mente para o Brasil. E aí eu acho muito complicado, porque a política do encilhamento, ela tinha a maior das boas intenções, só que ela contava com uma coisa muito complicada do brasileiro para dar certo, que era a boa fé. Boa vontade. É foda você fazer uma política que depende da boa fé e da boa vontade aqui no Brasil, sabe? Sim, velho. É complicado quando depende do brasileiro, é complicado. Exatamente. Justamente, Mário. A política não era, tipo, tão ruim assim, mas ela dependia da boa vontade, né? Então, já foi boicotado pela galera que eram os poderosos do momento. Imagina que isso ia dar certo. Nunca ia dar certo. Apesar das oposições que o Floriano Peixoto sofreu em todo o seu mandato, ele era o Marechal de Ferro, né? Então ele conseguiu resistir bastante às oposições na base da força bruta e do poder. Ele vem a passar a presidência, eventualmente, para o Prudente de Moraes, iniciando o que a gente chama de período oligárquico. O Prudente de Moraes ele foi o primeiro presidente civil e, tecnicamente, foi escolhido diretamente, né? Dando origem ao período das oligarquias estaduais. Não é isso, Mário? Exatamente. Esse período das oligarquias, na Primeira República, ela vai ser marcada muito com uma dominação dos grandes cafeicultores, dos grandes proprietários rurais, uma participação forte dos coronéis na política tanto local quanto federal, e como eu falei antes, uma dependência aos cafeicultores, principalmente porque esse era o produto econômico principal do Brasil. Então essa política das oligarquias e essa construção do poder para que essas oligarquias se mantivessem nele foi tipo, a principal ação dos políticos nos primeiros anos da República sem estar sendo controlada pelos militares. O sistema político que foi criado a partir do Prudente de Moraes na presidência é que, assim, os cafeicultores paulistas e principalmente o Partido Republicano Paulista, que ele era, digamos assim, a cabeça desse primeiro movimento dentro da República, porque ele era o Partido Republicano mais velho, mais organizado e principalmente mais rico, nesse momento foi criado, então, um sistema muito azeitado. Funcionava muito fechadinho para eles. A gente pode imaginar, então, essa criação desse sistema político das oligarquias como uma pirâmide em que, na base, nós temos o coronelismo. O coronelismo é outra coisa que, ainda bem que não tem mais. Porque, assim, os coronéis, a gente tem que falar quem eram os coronéis. A figura do coronel, ela surgiu na época do período regencial, que foi criada, então, essa forma mais local de ter uma figura mais que funcionava como a polícia local das regiões ali. Acontece que o coronel, desde daquele momento, ele sempre foi um grande latifundiário, um homem rico e poderoso da região. E isso se manteve, mesmo o cargo de coronel não tendo mais nenhuma serventia pública, né? Assim, a figura do coronel poderoso se manteve. Então, o coronel, ele é alguém com um poder político, um poder econômico e um poder pessoal, digamos assim, né, muito grande num local específico. E dentro do coronelismo, o que acontecia? O coronel, sendo essa pessoa poderosa, ele queria manter os seus privilégios. Então, normalmente, ele indicava alguém para ser candidato à prefeitura, candidato a deputado, a senador e por aí vai. Então, esse candidato, ele tinha o apoio do coronel, e o coronel, com todo esse poder que ele tem na sua região, faz com que as pessoas votem
no candidato que ele está apoiando. Posso dar um exemplo lúdico? Pois não. Desculpa, gente, mas eu vou parafrasear aqui eu vou trazer aqui como exemplo, no mais alto escalão cultural, as novelas da Globo. O que é o seguinte, a gente vê várias novelas da Globo como essa referência, né, de coronelismo. Muitos são baseados em livros também, a gente tem vários livros do Jorge Amado. Mas enfim, onde eu quero chegar é que tem uma novela, não sei se vocês lembram, que chamava Velho Chico, e um dos personagens principais era um coronel. Ele não queria ser coronel, ele estudava direito. Só que o pai dele morreu e ele foi obrigado a seguir o ramo da produção de algodão da família. E aí o tempo passa e lá pros últimos episódios ele vai ficando velho e o genro dele vira pra ele e fala: sua filha falou que você sempre quis ser político, por que agora por que você mudou de ideia, por que você quer ser coronel? Ele falou: eu sempre quis ser político mesmo, mas eu percebi uma coisa, que hoje eu não preciso ser político, porque eu monto a política do jeito que eu quiser, eu mando em todo mundo. Eu já tenho poder, eu não preciso estar lá, eu estou lá sem estar lá. Ele fala alguma coisa do tipo, e a gente vê assim que realmente era desse jeito na época, né? Que o coronel ele mandava em tudo. O cara ele não só tinha o poder financeiro, onde ele também dava o emprego, ele também dava as condições que ele determinava, né? Como ele também tinha um poder físico, ele tinha um exército privado ali de jagunços, ele podia fazer o que ele quisesse e a lei nunca ia atingir ele. Exatamente, porque era ele que montava mesmo, né, a estrutura na região de influência dele. Muitos coronéis não se candidatavam, porque para eles não fazia sentido, mas eles colocavam alguém de confiança ali, davam esse apoio e obrigavam a população a votar. E convencimento, né, o convencer as pessoas a votar, vinham de várias formas. Vinham na forma de favores que ele poderia fazer, vinha na forma de benefícios, até mesmo de grana, de material que a população poderia ter, tipo, prometer da dentadura, da saco de cimento, da tipo tanque cheio de gasolina, fazer churrasco, né? Tudo isso daí vinha junto com esse convencimento. E também vinha na coerção violenta, que poderia ser só a coerção mais moral, ou até mesmo chegar às vias de fato ali com uma violência perpetrada pelos jagunços, que era fácil dele ter, já que ele tinha o exército particular dele. O sistema corroborava esse tipo de coisa porque, como o Thiago estava falando, na Constituição de 1891, ela estipulou que o voto ele era aberto. Então não era o voto secreto como nós temos hoje em dia, que você entra na cabininha, digita ali, ouve e pronto. Acabou. Não, o voto era aberto. Então, o coronel, ou homens de confiança do coronel ficavam na mesa observando em quem as pessoas iriam votar. Então, eles tinham como controlar até mesmo isso da região. Então, o coronel, apesar de ser uma força local, era ele que determinava as eleições. Da parte mais micro do prefeito, até mesmo do juiz de paz, da escolha do juiz de paz da região e tudo mais, até no macro. Até mesmo o apoio dele para o poder federal. Aí, com o coronelismo, nós temos o voto de cabresto, que é toda a população da região de influência do coronel votando em um único candidato. Então, o cabresto mesmo é aquele aparato de você conseguir controlar o cavalo. Nós temos o curral eleitoral, que é o local onde o coronel tem o seu poder e aí ele consegue colocar as engrenagens funcionando. E o clientelismo, que é a forma em que o coronel ele faz essas trocas de favores com pessoas também importantes, até mesmo grandes locais de voto, para que o candidato apoiado por ele seja eleito. A base, então, dessa pirâmide da estrutura foi o coronelismo, mas que
o coronelismo ele se relaciona muito bem com as outras formas de governo. E nós tínhamos um pacto, digamos assim, entre o governo estadual e os coronéis, no sentido de que o governador ele sabia que se ele não apaziguasse os coronéis, ele não teria apoio dos coronéis e logo ele poderia perder votos, perder influência e por aí vai. Então ele deixava o coronel fazer, né, esses tipos essa forma política dele ali na sua área de influência, porque ele sabia que o governador que intervisse nesse tipo de coisa, ele seria tirado do jogo político, ele ia cair no ostracismo. E aí os governadores do estado, eles, sabendo disso também, eles falavam com o governo federal que os estados tivessem, então, essa liberdade, essa autonomia para conseguir fazer esse tipo de política específica dos estados ali, porque senão os governadores não iriam aprovar as medidas, pelo menos não iriam levar as medidas, não iriam dar o apoio para as tentativas de lei ou de influência que o governo federal abrisse para eles também. Então, foi criado a chamada política dos governadores, em que essa autonomia do Estado seria garantida pelo governo federal em troca desse apoio que os governadores teriam com os coronéis, com os deputados, senadores, junto com o governo federal, para que as medidas do governo federal conseguissem passar, conseguissem ser aprovadas numa boa. Então, é aquilo que eu falei no começo da minha fala. O sistema era azeitado, ele funcionava bonitinho. Desde o coronel com a sua influência numa área menor, num poder local, mas que determinava toda a estrutura de poder do governo estadual ao governo federal. E ainda dentro do governo federal, nós tínhamos a chamada política do café com leite, como ficou conhecida, né, a política do café com leite, em que nós tínhamos os dois estados mais ricos, os dois partidos republicanos de maior influência, que meio que revezavam nas eleições em quem iria ser eleito como presidente do Brasil naquela época. Mas eu digo, não necessariamente o candidato ele era paulista ou ele era mineiro, mas que o apoio principal daquele candidato viria do Partido Republicano de Minas ou do Partido Republicano de São Paulo. E que tem esse nome de política do café com leite porque São Paulo era o maior produtor de café, o estado cafeicultor mais forte, e Minas era o maior com um rebanho leiteiro também. Quando a gente vê República do Café com Leite, todo mundo pensa assim, nosso Brasil só exportava café e leite, café e leite, café e leite. Quanto que no Nordeste do país, a gente mantinha alguns coronéis de outra coisa. Os coronéis do cacau na Bahia, por exemplo, em Pernambuco, com algodão, ainda se mantinham bastante. Às vezes na escola a gente fica meio bitolado, assim, né? De pensar que o Brasil largou tudo, todo o resto da produção e começou a fazer só café. E não foi exatamente assim, né? As outras produções ainda se mantinham. Uma economia da borracha norte. Carai, borracha, mano. Mas assim, apesar do café não ser o único, ele era o principal. E ele era apoiado até mesmo pelo governo federal e pelos governos estaduais, que eles faziam uma valorização artificial do café para que os cafeicultores não perdessem tanto dinheiro. O que acontecia eram as duas principais coisas. A primeira era a desvalorização da moeda, porque o café ele era vendido em euro, né? Então, eles desvalorizando a moeda nacional, tudo ferrava. Tinha inflação, tinha a queda do poder de compra real, assim, um monte de coisa, mas o café não. O café continua valorizado. E outra política ainda mais radical que eles faziam era que o governo ele fazia estoque de café para que o valor no mercado não caísse. Então ele comprava sacas de café quando o valor estava mais baixo, deixava estocado para que aí depois ele fizesse a venda desse café e repassasse uma parte do valor para os cafeicultores depois que o café desse uma estabilizada no seu valor. Então, assim, realmente, o café ele não era o único produto, porém ele ainda era o principal produto exportador do Brasil. É verdade que o Brasil, desde muito tempo, até a República Velha, até hoje em dia, se a gente parar para pensar, ele teve uma manutenção da estrutura econômica agrária durante muito tempo. Mas acontece
que as guerras mundiais, elas transformaram completamente o globo. O planeta foi mudando bastante. E a Primeira Guerra Mundial, ela conseguiu, de forma considerável, aumentar o número de indústrias do nosso país. A influência externa, a influência estrangeira, trouxe, tomando como parâmetro, né, obviamente, os anos anteriores, não é como se o Brasil estalasse o dedo e virasse Londres na Revolução Industrial. Mas, levando em conta que era um país extremamente rural, a Primeira Guerra Mundial trouxe um avanço considerável para indústrias do Brasil. Muitas indústrias de substituição, desenvolvimento e alimentícia também, com o intuito de abastecer o resto do mundo, foi instaurada no nosso país. É importante destacar também que alguns historiadores falam que isso é balela, que não foi exatamente a Primeira Guerra que influenciou, ou que a influência da Primeira Guerra não foi tão forte assim na indústria. Mas, enfim, o que é sabido é que as indústrias realmente começaram a avançar bastante na época. Com as indústrias, é óbvio que a população urbana cresceria, né? Oferta de emprego nas zonas urbanas também, com as fábricas e indústrias. E óbvio que com essa demanda grande, os trabalhos nas fábricas foi muito marginalizado. E começaram um processo de movimentos urbanos, operários e lutas sociais na cidade durante a República Velha. Tivemos também várias lutas no campo, vários eventos importantes, como o Cangaço, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, mas eu acho que são momentos riquíssimos, que eles cabem até um programa à parte, então talvez não seja tão legal a gente só pincelar eles aqui, então fica aqui apenas a citação deles. Porém, essas guerras urbanas, esses movimentos urbanos, na verdade, aconteceram várias revoltas. Vocês podem se lembrar pela Grande Greve de 1917, que basicamente parou São Paulo. Ela se iniciou no setor têxtil e acabou chegando em todas as formas de trabalho em São Paulo. E parou São Paulo em 1917, sendo repreendida por grande força policial. Muitos dizem que o começo dessas revoltas ela acontece pela entrada dos imigrantes no Brasil. Eles trouxeram alguns ideais anarquistas que estavam sendo difundidas pela Europa e trouxeram essa corrente de pensamento para os trabalhadores no Brasil. É importante lembrar também que durante essa época foi instaurada uma lei em 1904 do governo do Rodrigues Alves, no período oligárquico, que o nome da lei é bem curiosa, é a Lei Gordo. You think I'm fat, huh? Nessa lei, todos esses manifestantes estrangeiros que movimentassem o menor intuito de revolta possível, ele era punido com a expulsão do Brasil e o exílio. Ele era proibido de voltar ao Brasil. É válido lembrar que em 1904 a gente já vê vários conflitos se instaurando na Europa. O europeu que veio parar no Brasil em 1904, ele já não tinha muita escolha, né? Então, ele ser punido com a expulsão do país parece algo muito suave, assim, se a gente parar pra pensar, o cara só foi expulso do país. Mas, afinal de contas, poderia ser uma sentença de quase morte pro cara, porque ele não tinha mais pra onde ir. Ele já teve que fugir do lar original dele pra vir pra cá. Alguns anos depois, em 1927, foi assinada também a Lei Acelerada, em que permitia que os articuladores desses movimentos de manifestação, que eles fossem punidos de formas mais severas. Vale lembrar que, além da expulsão dos imigrantes, os grevistas eram presos e repreendidos com extrema violência pelo governo. Em 1922, é fundado essa corrente de pensamento anarquista o Partido Comunista do Brasil. Alguns líderes operários veem que não está dando certo, essa coisa da exploração do trabalho, né, não está muito legal para os trabalhadores, o patrão devia estar legal, né? Então eles acabam fundando o Partido Comunista do Brasil neste período. Eventualmente a Coluna Prestes também vem a difundir bastante essa corrente de pensamento. E essas revoltas, elas vêm de muitos âmbitos. Existiam várias revoltas nesses campos urbanos, entre elas também uma revolta que surge do âmbito militar, político-militar, a revolta da Chibata. E que a revolta da Chibata, os adventos dela, né, deram origem à corrente de movimento tenentista também. A insatisfação foi instaurada no âmbito militar, onde aconteciam as coisas mais banais, que qualquer errinho podia resultar na punição que era chibatada, o que deu origem ao nome dessa revolução. E dado a esses abusos em que os marinheiros sofriam, em um resumo geral, até abusos sexuais
eram sofridos por esses marinheiros, em que ficavam muitas vezes amarrados aos postes e indefesos. Então, foi uma época bem conturbada, bem conturbada. Mas como eu acho que cabe um episódio só a parte dessas revoltas desse tipo, eu vou usar isso só para engajar no movimento tenentista. Como o Mário falou antes, a corrente positivista ela já havia sido difundida amplamente pelo exército, mas o tenentismo em questão ele só vem a ser fundado, a corrente de pensamento, alguns anos depois. Bom, só para dar um contexto geral do início dessa Revolução Tenentista, teve uma eleição um pouquinho esquisita. Um pouquinho não, esquisita pra bosta. Porque tava lá uma eleição no meio do ano que ninguém tava sabendo. Você imagina você tá no bar com o seu amigo, ou o seu amigo vira pra você e fala: "Ô, tu vai votar amanhã?" Aí você, quê? Como assim votar amanhã? Ah, eleição, deu bosta, vai ter votação amanhã. Eu tinha muito isso no colégio. Às vezes a galera falava: "Ô, você estudou pra prova de amanhã?" Eu, quê? E dada essa coisa meio maluca, tiveram os candidatos, tudo certo, teve votação, cerca de 15% da população votou, e um cara ganhou, que foi o Epitácio Pessoa. Ele nem tava no Brasil quando ele ganhou. Se bobear, ele nem se candidatou, né? Botaram o nome dele lá e ele, ganhei aqui, rapaziada. O cara que não faz trabalho bota o nome, né, e ganha nome. Nota 10. Exato. Ele nem tava aqui, ele tava lá na puta que pariu, Versalhes, resolveram o tratado assinado depois da Primeira Guerra Mundial. Ele voltou e, opa, virei presidente. Beleza. Ele teve até umas estratégias relativamente inteligentes, onde ele injetou de dinheiro de uma forma colossal em áreas que no Brasil estavam economicamente em alta. Que foi basicamente Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ele pegou e injetou dinheiro de forma monstruosa para garantir o apoio dessas pessoas. Enquanto isso, viu que o Nordeste apoiou bastante ele, votou bastante nele. E ele teve alguns projetos de acabar com a seca no Nordeste, construindo vários açudes, desvio de rio, algumas coisas assim. Que tem gente que fala que esses desvios, na verdade, não foram para ajudar as pessoas, mas sim os grandes latifundiários, que foi justamente para a lavoura dele. Teve construção de ferrovia e tal, então para algumas pessoas foi bom. Mas esse cara estava causando muita insatisfação com os militares, devido a uma série de decisões ruins que ele tomou. Que uma delas foi colocar civis, comando, entre aspas, em uma escala meio alta de comando dentro dos militares, que foi basicamente do exército e da marinha. Aí, né, ele colocou esses dois civis lá, os militares já olharam meio e... Passou mais um tempinho dele no poder, ele recusou o aumento salarial dos soldados. Eles mandaram outro e... Tá dando ruim. Segundo strike, o terceiro é foda. Os caras falaram com ele isso, né? Exato. Aí, quando tava pro final do mandato dele, em que ele já tinha esquematizado um substituto, alguém que iria chegar ao poder depois dele, forjaram, não se sabe quem é o certo, mas forjaram uma carta desse suposto candidato, porque nem o cara estava sabendo que ia se eleger ainda, mas forjaram uma carta em que ele escreveu chamando os militares de babacas, de corruptos e tal. Forjaram essa carta no nome dele. Basicamente, esse bilhete chegou ao poder dos militares, como era o objetivo. Os militares viraram e falaram: não, chega, agora deu, puta que pariu. O cara tá fazendo merda uma atrás da outra. Terceiro strike, fora. Eles até que foram bem controlados, eles não começaram uma revolta nem nada do gênero de imediato. Eles viraram pro cara, o suposto candidato, viraram e falaram: fica o aviso, você não se elege. O cara virou e falou: me elejo sim, quer ver? E se elegeu, e ganhou. Rapaz. Nisso, basicamente, os militares ficaram possessos e eles deram início eles começaram uma certa revolução, onde na Bahia começou a ter uma revolta, o Estado pediu pro exército intervir. Aí eu fico imaginando a ligação, porque foi mais ou menos isso que aconteceu. Alô, deu uma merda lá na Bahia? Vocês interferem pra mim, por favor? Tá tendo uma revolução esquisita, vai lá pra mim. Lembra quando eu mandei você ir a merda? É passado. Agora você pode me ajudar?
Pera aí que eu vou ver o que eu posso fazer. Liga pro Ministério lá da Bahia. Tá tendo uma revolução aí, não tá? Tá. O Estado mandou ordem pra intervir, beleza? Beleza. Mas não é pra intervir, não. Oi? Não interfere, não. Deixa o pau quebrar aí. Vamos ver o que rola. E quem mandou essa ligação, mandando desrespeitar as ordens, foi o ex-marechal e ex-presidente Hermes da Fonseca. Que, diga-se de passagem, é sobrinho do Deodoro. Só por curiosidade. Aí. E bom, isso resultou na prisão do Hermes, como eu disse. Uma insatisfação militar maior ainda foi o quarto strike, que já foram pra cima. Eu sei que no beisebol acaba no 3 strikes tá fora e tal, mas esse aí foi o quarto. E, bom, começou de fato uma revolta. Sir, yes, sir! Os militares, eles criaram um mito, basicamente, onde as únicas pessoas que conseguiriam salvar o Brasil da corrupção eram os militares. Eles criaram esse mito justamente com o objetivo de mostrar o quão poderoso, quão super-heróis são os militares. Mostrar que a população pode ficar tranquila que eles resolvem. E eles criaram uma coisa que chama salvacionismo, que é uma espécie de exclusão dos demais para aquele grupo. Então, os militares, durante a revolta militar, era só militar, não tinha civil. Por quê? Porque justamente eles acreditavam que eles eram os heróis, que eles iam tancar tudo e parar a porra da corrupção. O que não aconteceu. Bom, eles fizeram a marcha até o Forte do Vigia, no Rio de Janeiro. Tá lá até hoje, bonitinho. Onde lá eles começaram a dar tiros do forte, teoricamente mirando o palácio lá, onde fica o poder legislativo do Rio de Janeiro. Só que eu acho um pouco esquisito, porque não acertaram. Então eu imagino que sejam tiros de aviso para chamar atenção. Eles começaram a dar tiro. O estado do Rio de Janeiro reagiu e mandou um ataque naval até o Forte do Vigia. Ai, que ótimo. Os caras, vamos dar uns tiros de aviso. Toma canhão na cara. Mandaram um ataque naval até o Forte do Vigia, em que a galera que tava dentro do forte olhou para aquilo, virou e falou: fudeu, a gente não tanca, vamos parar com isso. Nós fizemos bosta, vamos parar, chega, acabou a revolução. E negociar e falar... E resolveram ir lá negociar e falar: desculpa aí, eu não faço mais não. Sério, eu vacilei. E foi desistindo gente. Porém, 17 ficaram. 18, não? 17 ficaram. Pegaram as armas e falaram: bora pro pau! Cataram os fuzis e foram tancar o palácio no peito, de peito aberto. E foram. 17 pessoas partiram e andaram sobre as ruas do Rio de Janeiro, até que cruzaram com um civil aleatório, número 75. O civil virou e falou: o que você tá fazendo aí? Nós estamos indo acabar com a corrupção do Rio de Janeiro. Deixa eu participar dessa parada? Pode, toma aqui essa pistola. E aí completaram os 18 do forte. 17 militares e um civil aleatório com uma pistola. Eles foram até o Palácio do Rio de Janeiro, de peito aberto. Onde eles chegaram, o palácio já estava todo cercado por carros e o exército, que não quis se unir a eles. O exército virou e falou: seguinte, vaza e tá tudo certo, a gente se resolve. Aí eles mandaram: não vou sair. O exército atirou, o civil aleatório tomou um tiro e morreu. Tem que ser o civil, tadinho. Tadinho, ele só chegou lá, não tinha nada a ver com a treta, ele só queria ganhar uma pistola. E ele foi o primeiro. Imagina ele morrendo assim: eu só tô aqui pela pistola. E os 17 militares, um a um, foram caindo, porque eles estavam em uma desvantagem desgraçada de terreno, de número, de arma, tudo. E apenas 2 sobreviveram, que foi o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, onde um deles sobreviveu, mas a um custo muito alto, que foi os seus testículos. What? Tomou um tiro no saco. Meu Deus. Foi o Eduardo Gomes, né? Foi. Isso não é legal, não se atira no pinto de ninguém. E bom, apesar de ser um movimento que não deu muito certo, um a um foram caindo, esse movimento ficou conhecido como os 18 do Forte de Copacabana e foi um dos movimentos mais importantes que tiveram, porque ele deu origem a vários outros movimentos e revoluções ao decorrer do Brasil e da história. Os 18 do Forte fortaleceram bastante o movimento tenentista, tanto que alguns dias depois acontece uma revolta em São Paulo. Esses
militares em São Paulo, assim como alguns militares do Rio, começaram a se unir à Coluna Prestes. E uma coisa que eu nunca entendi, talvez o Mário possa me ajudar aí, nunca entendi, já 1 milhão de professores tentando me explicar, de qual é a Coluna Prestes. Nós vamos andar pelo país em forma de protesto, é isso? Basicamente. É que assim. É o que os caras podiam fazer, sabe? A ideia principal da Coluna Prestes é que eles iam andar pelo país tentando fazer com que a população comum tivesse um certo conhecimento, entendesse o que estava acontecendo no Brasil, na região deles, em forma de política, para tentar criar uma consciência política mesmo dessa população. Só que o que eles não contavam é que a população não estava ligando. Eles só queriam ter o que comer, sabe? A Coluna Prestes chegava no interior de Goiás. Vamos lá depor o presidente! Aí, mas presidente não é Dom Pedro não, gente? O Pedrinho saiu desde quando? O Pedrinho não tá mais lá. Mas a Coluna Prestes, no final das contas, apesar dela não ter tanto impacto assim, ela conseguiu reunir cerca de 1.500 pessoas, conquistou algumas vitórias assim contra forças oficiais, mas não conseguiram muitas coisas. Eles acabaram tendo que parar na região da Bolívia. Eles foram meio que expulsos do território brasileiro. E mesmo não conseguindo tomar o poder, o movimento tenentista, junto com a Coluna Prestes, contribuiu bastante para que a força oligárquica perdesse poder. Abriu bastante o caminho para o golpe de 30 do Vargas. Várias coisas, não só o movimento tenentista e a Coluna Prestes, como também a própria crise de 29 contribuiu bastante. A briga entre Minas e São Paulo, gerada pelo Washington Luiz, né? Além disso, a classe média crescia bastante, as insatisfações com os trabalhos, a fundação do Partido Comunista, as manifestações operárias, as manifestações rurais, enfim, o governo que era azeitado acabou perdendo o azeite, foi se colapsando aos poucos ali, e entre eles uma das principais coisas foi a Semana da Arte Moderna, que trouxe bastante essas correntes de pensamento para o Brasil. Ela foi idealizada por um grupo de intelectuais e artistas brasileiros, foram influenciados bastante pelo cubismo, modernismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo. Aos poucos, assim, eles foram influenciados por todas essas vanguardas artísticas, porque aqui no Brasil ainda não se tinha uma expressão tão forte, uma identidade. Uma coisa que eu acho muito foda, que no início, no dia, né, na época, ela foi vaiada. Os artistas foram vaiados. Foi considerada, tipo, uma bosta, ninguém queria, acharam desrespeitoso, justamente pelo motivo de tentar dar uma identidade brasileira. Além disso, né, de tentar criar uma identidade nacional, eles foram vaiados principalmente porque eles buscavam quebrar as correntes do tradicional. E a sociedade brasileira, naquela época, adivinhe até hoje, era muito conservadora. E contra o tradicional e contra o que já era instituído, era algo que os caras não gostavam, os caras iam contra. E vários artistas foram vaiados. A arte clássica, digamos assim. A galera realmente não recebeu nada bem a Semana de Arte Moderna. Mas acaba que essa mudança de padrões proposta pela Semana de Arte Moderna, o movimento também foi muito importante para a queda do pensamento oligárquico, né, da política oligárquica. Já aqui no apagar das luzes, eu gostaria de contar uma curiosidade para vocês sobre esse período maravilhoso que é a República Velha. Riquíssimo, porque a gente vê que é um período curto, né? Ele vai de 1889 até 1930. Mas aconteceu tanta coisa nesse período que eu já vou até adiantar aqui as considerações finais, que não dá pra gente falar tanta coisa. Mas isso aqui eu queria deixar bem legal, que um dos destaques na economia da época foi a borracha. E especialmente no final do século XIX, início do século XX, aconteceu o auge da borracha aqui no Brasil. E por causa disso, o Brasil adquiriu, junto à Bolívia, no Tratado de Petrópolis, em 1903, o estado mais importante do Brasil, estado maravilhoso, que é o Acre. O Acre foi comprado no Brasil por cerca de 2 milhões de libras bolivianas. Eu vou ver aqui quanto que custava em reais, só por curiosidade. A gente comprou o Acre, bicho. Não é possível, é muito barato isso, não tem condição. Não tem condição, não. Gente, o Acre foi comprado por 36 mil reais atuais. Não faz sentido isso. 36 mil reais. Não faz sentido isso. Não.
Não, você tá desconsiderando o negócio. Antigamente era desconsiderando? contos. Era contos. O conto é tipo assim, 25 centavos, por exemplo, comprava 5 Coca-Cola, 1 milhão de Kinder Ovo. O dinheiro era mais escasso, tá ligado? Então Você o conto comprava- se valer... Você comprava até, tipo, 2 sacos de arroz, cara, com esse tanto. Hoje em dia você precisa de pelo menos 5 sacos de arroz pra comprar o Acre. Mas vamos lá. 36.268 contos de réis, aproximadamente 870 mil reais na cotação atual. Muito barato. Ok, quase 1 milhão. É pouco pra caralho ainda, pra um estado. Cara. Ou seja, o Acre foi muito barato, mas muito barato mesmo. Eu não sei se, às vezes aí o pessoal pode me corrigir. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu lembro que no período do Velho Oeste, fazendo uma comparação muito longe agora, você podia comprar uma casa por $100. Eu não sei se 870 mil reais era tipo um dinheiro desgraçado a ponto de valer um estado. Mas a cotação atual, aparentemente, tá bem barato o Acre. Saiu em conta. Black Friday. Compramos o Acre na Black Friday. Esse foi o nosso episódio sobre a Primeira República, ou República Velha. De considerações finais, eu já deixei ali que é um assunto muito extenso e a gente deixou. E assim que a gente postar, coloca lá nos comentários do Instagram se você quer um programa especial sobre as revoltas rurais e as revoltas urbanas da República Velha, porque cabe a pena falar, é muito bacana, a Guerra do Contestado é muito legal. A galera zoa quando eu falo que eu gosto da Guerra de Canudos, mas eu acho ela incrível, eu acho a história dela muito bacana. Tem também o movimento do cangaço também, que é muito bom de falar, é muito foda. Exatamente. Tem muita coisa muito bacana que a gente pode falar ainda sobre a República Revolta Velha. da vacina, cara. Revolta A da revolta vacina. da vacina. Revolta da vacina é boa demais, cara. Exatamente. Como o Thiago Original falou, os temas são infinitos. Então, se vocês gostarem, se vocês quiserem que a República Velha volte, comente lá com a gente no Instagram. Queria agradecer muito ao Mário por ter participado conosco, que acrescentou muito. Finalmente alguém com propriedade para falar de história, para salvar nossa bunda. Muito obrigado, Mário. Você foi incrível. Verdade. Muito obrigado, Mário. Foi muito bom. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Mário, então, suas considerações finais. Maravilha, gente. Quero agradecer de novo, então, o convite aqui para falar sobre a República. É um assunto que eu gosto bastante e, como eu falei, estava com a saudade danada de dar aula, então acho que até falei um pouco mais do que é necessário, mas foi muito gostoso. Queria falar então também sobre o RPG de Segunda. Que é meu grupo de RPG, que toda segunda-feira a gente se reúne para jogar e transmitir pela Twitch TV. Então procurem @RPG de Segunda em todas as redes sociais, Facebook, só Twitter que a gente não tem, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch TV, LinkedIn, Tinder, Xvideos, tudo isso daí vocês vão encontrar a gente. E eu só queria falar uma última coisa, cara, que é um projeto pessoal que eu gosto de divulgar, que eu acho muito bacana, que eu tenho uma oficina de RPG com crianças superdotadas e com altas habilidades aqui no Paraná, que é totalmente feito pela rede pública do Paraná. Muitíssimo obrigado, Mário. Muito bacana esse projeto aí. Muito bacana também a participação. Foi muito bom mesmo. Quais são suas considerações finais, Thiago Original? Eu primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Agradecer ao Mário pela visita aí, graças a Deus. Foi muito bom a participação. É isso. Desculpa qualquer merda que eu tenha falado, mas eu acho que eu não falei merda esse episódio especificamente. Mas nos próximos episódios espero estar aqui com vocês, não abandoná-los por mais tempo. Muito bem, meu querido Thiago Original, fazendo hora extra aqui no Bibliobunker. Episódio de hoje sobre a República Velha. Sua participação foi muito bacana, cara. Gostei bastante. Foi legal ter participado. Muito assim, obrigado pelo você convite chamou novamente. a República de governo de sistema, mas foi divertido, foi divertido. Eu sou meio burro, cara. A gente não consegue considerar muito a minha inteligência pra gravar esses programas, né? Então, a gente usa o que tem.
Mas vamos deixar essas zoeiras pra lá, porque o episódio já acabou e tá na hora do quê? Tá na hora das medalhas, que o pessoal tá doido pra ganhar essas medalhinhas. Não, aparentemente tá o mesmo, né? Porque o número de medalhas dessa vez foi bem maior que das últimas. Foi muito maior, cara, me surpreendeu bastante. Então venha receber a medalha estrelinha, um brilho, uma medalha estrelinha pra cada um dos citados hoje. Eu já vou começar com o Batalhão dos Eternos, que é aquela galera que sempre tá aqui, os três que sempre estão aqui, o @Davi Raftopoulos de Oliveira, o @PodcastRH, nosso querido Léo do RH, um grande abraço, e o Léo H. Santos, que também participa de todas as medalhas. Esses três caras estão aí marcando presença todas. Quem seria nosso próximo condecorado, meu querido Tiagão? É o nosso querido Thiago C. de Castro, @Thiago C. de Castro. Maravilhoso, maravilhoso. Próximo, @Alex Heft. A Alexandra, receba a sua medalha estrelinha. Também temos medalha para a @Magemelo, nossa querida Minerva. Participante aí do episódio 6, um beijo, Minerva. Nosso próximo condecorado, o senhor @Caio_H96. Receba a medalha e um rostinho feliz aqui no nosso mural do Bibliobank. Próxima medalha vai para @Raf_Dortas. Rafael, muito obrigado. Tome a sua medalha, use-a como quiser. Excelente. E por último, mas não menos importante, o @Tiagork99, o nosso queridíssimo paraquedas, que não participou do programa de hoje, mas disse que era um assunto muito legal e que ele queria participar também. Espero que ele tenha gostado do episódio. Não, vai ter gostado, foi incrível. Tirando a minha participação e a do Morsa, foi incrível. Muito bom. É isso, gente. Essas foram as medalhas. Até a próxima condecoração. Até a próxima. E Tiagão, aproveitando que a gente tá aqui, vamos deixar aquele recado rapidíssimo sobre a votação. E o pessoal que não votou ainda, como é que faz, Tiago? O pessoal não votou ainda, cara. Aí, ó, pessoal, aqui, ó, só mais 2 episódios para o nosso último episódio, certo? Então não venham depois que não deu pra votar, não consegui votar, como que não vai ter jeito de votar depois desses 2 próximos episódios. Só tem mais 2 episódios até encerrar a votação, escolhermos o nosso próximo tema, que vai ser das civilizações. Então vão lá no Instagram do Bibliobunker, por favor, ou no YouTube e votem, curtam o comentário da civilização que vocês querem o vídeo. Exatamente, Tiagão. Olha as estatísticas. O Bibliobunker tem em média 130 ouvintes por episódio. E 41 pessoas votaram. Ou seja, a gente tem menos de 1/3 das pessoas votantes. Depois falar, eu queria um programa sobre a Rússia, queria um programa sobre a Azteca, e vai lá e perde, não ganha porque não votou. Então tem que votar, vai lá votar, gente. É isso, há pessoas votem. Que não estão votando. Votem em Esparta, não esqueçam, Esparta. Votem em Escócia. Brincadeira, Esparta, gente, votem no que vocês quiserem. Esparta. Votem no que vocês quiserem que tá tudo certo. É isso, então, gente, até daqui a 2 semanas. Um grande abraço a todos vocês e obrigado por ouvir a gente até aqui. E só pra lembrar, Mário, assim como você, o que os nossos ouvintes não podem esquecer? Que vocês sempre são bem-vindos no nosso bunker. Bom, acabou. Eu tô com a sensação de que eu ainda tô esquecendo alguma coisa.